Teoria Geral do Processo. Este é o tema do Saber Direito desta semana. A professora Gabriela Oliveira Freitas, doutoranda em Direito Processual e assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fala sobre o direito processual e o novo Código de Processo Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail pra gente. Saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Você sabe também, pode estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a Gabriela Oliveira Freitas, professora de Direito Processual. Estou aqui para dar continuidade no Saber Direito às nossas aulas de Teoria Geral do Processo. Iniciamos abordando o novo direito processual, trazendo as modificações teóricas trazidas pela Constituição de 88 e pelo texto do novo Código de Processo Civil, agora de 2015. Na presente aula, nós temos o objetivo de estudar as teorias do processo para verificar qual que é o embasamento teórico do Código de Processo Civil de 73 e qual é o embasamento teórico do Código de Processo Civil atual de 2015, que entra em vigor em março de 2016. Então, nós abordaremos os marcos teóricos utilizados para estudo do direito processual para verificar qual é aquele que é mais compatível com a proposta do Estado Democrático de Direito. Inicialmente, é preciso lembrar que o direito processual era tratado como um ramo do direito privado. Então, as duas primeiras teorias sobre o direito processual que surgiram, primeiramente com Pottier em 1800 e depois com Savigny e Guinévot em 1850, tratavam o processo como contrato e Savigny e Guinévot como quase-contrato. Eles não estavam vinculados à perspectiva do direito processual como um direito privado e não como um direito público. Então, inicialmente, o processo era tratado como um contrato celebrado entre as partes, em que elas aceitavam a se sujeitar a uma tutela do Estado. Todavia, hoje em dia, obviamente, claro que as partes não mais escolhem se sujeitar a uma decisão do Estado. O autor escolhe e o réu fica obrigado a se submeter a essa perspectiva de decisão do Estado. Já num processo como quase-contrato, Savigny e Guinévot tentaram se desvincular dessa perspectiva de contrato, mas também ainda não conseguiram retirar o processo do ramo do direito privado. A retirada do processo do ramo do direito privado para trazê-lo ao direito público somente aconteceu em 1868, com a publicação da obra Das Exceções e Pressupostos Processuais, de Oscar von Billow. Billow criou a teoria do processo como relação jurídica e a publicação dessa obra é tida como o início da ciência processual. É a partir de Billow que houve uma grande revolução nos estudos de direito processual. A partir da teoria por ele desenvolvida é que se compreendeu o processo como um direito público, como um direito vinculado ao Estado, porque era o Estado para quem eu ia pedir uma tutela jurisdicional. Então, primeiramente, Billow quebra com essa perspectiva do processo como um ramo do direito privado e o traz para o âmbito do direito público. E, segundo Billow, o processo seria uma relação jurídica entre autor, juiz e réu. As partes envolvidas no processo, autor, juiz e réu, estariam envolvidos em uma relação jurídica. Essa teoria foi trazida ao Brasil por Henrico Túlio Liebmann, que foi professor nas universidades brasileiras e acabou influenciando na elaboração do Código de Processo Civil de 1973. A influência da teoria da relação jurídica ocorreu diretamente na elaboração desse código, redigido por Alfredo Buzaide. E não só influenciou na redação desse código, como também influenciou na criação da chamada doutrina instrumentalista do processo, compreendendo que se o processo era uma relação jurídica entre juiz, autor e réu, o juiz estaria no centro dessa relação jurídica e, em uma perspectiva de Estado social, teria como objetivo pacificação social e justiça. Essa doutrina instrumentalista do processo consagra que o processo possui escopos metajurídicos, ou seja, a solução do processo é buscada além do âmbito jurídico, são analisados aspectos econômicos, sociais, financeiros, interesses de toda uma sociedade, interesses de justiça, para que seja proferida a decisão judicial, e o processo é considerado como um instrumento da jurisdição, ou seja, o processo é um instrumento pelo qual
o Estado vai desenvolver atividade jurisdicional. A partir dessa perspectiva, fortaleceu-se o processo no Estado Social. A teoria foi criada em 1868 e continuou aplicada no Brasil por meio do Código 73 até os dias atuais. Ou seja, uma teoria ainda de Estado Social vigente em pleno Estado Democrático de Direito. Por isso, é necessário repensar essa teoria. Apesar dela ter sido uma teoria que influenciou bastante a redação dos códigos de processo civil pelo mundo, não só no Brasil, é necessário repensar se ela está de acordo com a proposta democrática, principalmente considerando que foi elaborada e aplicada no direito brasileiro em períodos de Estado Social. Tentando desconstruir a teoria de Bealow, vieram diversas outras teorias, com destaque para o processo, a teoria do processo como instituição jurídica, de Goldschmidt, e processo como situação jurídica, de James Guasp. Os dois tiveram o mesmo problema. Eles apontaram devidamente a crítica que deve ser feita à teoria do processo como relação jurídica, mas não apontaram a solução do problema. Eles não conseguiram trazer para a teoria geral do processo uma conceituação adequada do que seja processo. Todos dois apontaram a seguinte crítica: não é possível compreender o processo como relação jurídica porque o conceito de relação jurídica pressupõe que existe submissão de uma das partes à vontade da outra. Ou seja, existiria um juiz cumprindo uma vontade do autor, o réu cumprindo a vontade do juiz e o autor cumprindo uma vontade do réu. Haveria submissão de vontades, uma parte teria obrigações com a outra. Analisando o direito processual da forma como ele está previsto na legislação, da forma que ele é tratado hoje, é possível verificar que não existe qualquer obrigação no processo. Se o autor indica alguém para o polo passivo, indica como réu, ele tem que comparecer ao processo? Obviamente que não. Ele comparece caso ele queira. Se ele não quiser participar do processo, se ele não quiser compor a relação processual, ele não precisa. Claro que ele vai sujeitar as punições processuais previstas na lei, como a revelia, mas ele não fica obrigado. Então, não existe qualquer obrigação de uma parte com a outra, assim como também não existe obrigação das partes em relação ao juiz, nem do juiz em relação às partes. Existe uma obrigação do Estado de prestar um serviço público, não necessariamente do juiz. Se eu for tratar o processo como relação jurídica, eu o trato como uma relação obrigacional. O que vai levar à discussão, inclusive, de transmissão de obrigações, de cumprimento de obrigações, de forçar o cumprimento da obrigação, de sanção em caso de descumprimento. Então, eu continua com o processo no âmbito do direito privado, caso ele seja tratado como uma relação obrigacional. Por isso, é necessário revisitar essa teoria da relação jurídica, e foi o que Goldschmidt e Guasp tentaram realizar. Eles tentaram criticar a teoria do processo como relação jurídica, Goldschmidt apontando que o processo seria uma instituição, enquanto Guasp apontava que o processo seria uma situação jurídica. Todavia, nenhum dos dois conseguiu conceituar adequadamente o que seria essa instituição ou o que seria essa situação jurídica. Se eu quiser analisar qualquer instituto jurídico, obviamente ele é uma instituição. Se eu quiser analisar qualquer situação ocasionada dentro de uma atividade jurisdicional, obviamente ela é uma situação jurídica. Então, não é uma característica exclusiva do processo ser uma instituição ou ser uma situação jurídica. Apesar deles não terem conseguido resolver o problema da conceituação do direito processual, a crítica por eles apontada foi extremamente relevante para os desdobramentos da teoria geral do processo. O italiano Elio Fazzolari aproveitou-se da crítica elaborada pelos dois autores e criou uma nova teoria do processo, trouxe um novo conceito de processo, tratando o processo como procedimento em contraditório. E aí surge a grande inovação trazida por Fazzolari. Fazzolari, ao tratar o processo como procedimento em contraditório, faz o que até então ninguém havia feito, diferenciar processo de procedimento. Até então, processo e procedimento eram tratados como a mesma coisa, com uma pequena diferenciação teleológica. O processo teria um objetivo que seria uma sentença, seria um ato de provimento final.
O procedimento não. Ele seria tão somente uma sequência de atos. Então, não haveria qualquer diferença. Tanto o processo como o procedimento eram sequência de atos, enquanto o processo era uma sequência de atos destinada a uma sentença e o procedimento não. Qualquer sequência de atos é tratada como procedimento. Se tiver por objetivo final uma sentença, é processo. Hélio Fatsalari resolve o problema da diferenciação entre processo e procedimento. Ele esclarece: o processo é um procedimento em contraditório. Toda sequência de atos vai ser chamada de procedimento. Se desenvolvido em contraditório, ou seja, com participação das partes em simétrica paridade, e aí ele já traz inclusive o conceito de isonomia para dentro do conceito de contraditório, aí teremos o processo. Caso esse procedimento seja desenvolvido em contraditório, surge a figura do processo. Então, ele esclarece que, desde que haja o contraditório, ou seja, a participação das partes em simétrica paridade, eu terei processo. Se não houver contraditório, se eu não tenho direito de participação dos interessados, não há processo, mas tão somente procedimento. E aí, ele faz o seguinte: ele pega o processo trabalhado por Beelow como relação jurídica, em que havia tão somente procedimento, e o transforma em nada. Ele fala: o processo, como teoria da relação jurídica, não é processo, porque não é desenvolvido em contraditório. A partir do momento em que as partes são colocadas nessa relação jurídica, em que o juiz está no centro dessa relação jurídica, principalmente em razão do paradigma do Estado social, principalmente em razão de se tratar o Estado como centro dessa relação jurídica, tendo em vista sua função de pacificação social e justiça, além de atingir outros escopos metajurídicos do processo, o juiz teria essa colocação no centro e poderia fazer o que ele quisesse. Ele teria maior discricionariedade, maior liberdade de atuação. Então, o Fatsalari começa a limitar essa atuação do juiz. Ele trata de vincular o processo ao contraditório, falando a atividade jurisdicional vai depender da observância do que foi alegado pelas partes no processo. E ele ainda fala o seguinte: o juiz não é contraditor. O juiz não participa do processo em contraditório. Ele está ali para conduzir o debate, garantir que as partes vão atuar em contraditório, garantir a simétrica paridade entre as partes, mas ele não é contraditor. Ele não tem que trazer para o processo os seus argumentos, as suas convicções pessoais. Ele tem que tão somente permitir o diálogo entre as partes e, ao final, construir uma decisão jurisdicional com a participação das partes. E aí eu vou chamar de formação participada do mérito. As partes vão poder participar da construção do provimento jurisdicional. E, nesse momento, Hélio Fatsalari dá um grande salto epistemológico em relação ao direito processual. Ele tira o direito processual do Estado social e começa a introduzir o direito processual no Estado democrático de direito. A partir do momento em que ele inclui o contraditório como elemento essencial do processo, só existe processo caso haja contraditório, ele já começa a abrir as portas do direito processual para a inclusão popular, para a participação e fiscalização popular, limitando, assim, a atuação do julgador. Então, Hélio Fatsalari quebra a questão do direito processual do processo como relação jurídica e trata o processo como procedimento em contraditório. No Brasil, a teoria de Fatsalari foi trazida pelo professor Haroldo Plínio Gonçalves na sua obra Técnica